Olá pessoal, estamos aqui em mais uma edição do nosso Chá com ADM, o nosso podcast do curso de administração. Nós somos estudantes do curso de administração da primeira fase. Meu nome é Sabrina, eu estou aqui com a minha colega Larissa, meu colega Wellington e atrás ali do vidro nos auxiliando tem o Misael e a Maria. E hoje a gente vai entrevistar a Ana Camila, ela é supervisora da ADAME Unidade Madeireira e a gente vai conversar um pouco com ela aqui sobre logística, com mais foco na logística de exportação. Então, Ana, tudo bem? Tudo bom, pessoal? É um prazer estar aqui, como eu me formei em administração, me formei pela Uniarp, então é muito legal e fiquei muito feliz com o convite. Todos os administradores aqui, ó. Que legal. Todos poderosos, gente. Então, conte mais sobre você, Ana, qual a sua formação, se você tem mais de uma graduação, quanto tempo você trabalha na área da logística. Eu sou formada em administração de empresas. Logo que eu terminei a faculdade, eu fiz um MBA em gestão estratégica de negócios. E depois de um tempo, me dediquei ao inglês, porque comecei a trabalhar com exportação. E daí fiz mais uma pós em finanças e custos. Viu, Ana? Mas em relação a isso, o que você acha que mais te prendeu, assim, na área da exportação em si? Tipo, da onde que surgiu todo aquele amor, assim, digamos, sabe? Eu comecei na produção, quando eu estava na faculdade. E surgiu uma oportunidade para eu ir para o almoxarifado. Do almoxarifado eu fui para compras, então eu acho que fiquei uns 4 anos ali na área de materiais. Depois surgiu uma oportunidade para ir para contabilidade, que eu fiquei 1 ano. Uma pessoa saiu da equipe de exportação e eles precisavam de alguém tipo a toque de caixa. Na época eu não sabia nada, literalmente, eu não sabia o que era um container, não sabia o que era, o que precisava para exportar. Eu acho que eu não sabia nem quais eram os portos de Santa Catarina na época. Meu Deus. Nos longínquos 2012. Esse ano eu completei 13 anos de exportação. Só que na época eles falaram que eles só precisavam de alguém que entendesse do sistema. Então, como eu já trabalhava na empresa faziam 5 ou 6 anos, me adaptei por causa do sistema. Fui aprendendo devagarinho. No começo achei que não ia dar conta porque era muita informação. Só que você vai vendo assim que uma coisa vai levando a outra e vai puxando. E eu tenho uma amiga minha que ela sempre fala assim que o Comex é como se fosse um bichinho, assim, que depois que ele te morde, dificilmente você larga. Principalmente pela falta de rotina. Para quem gosta de rotina, talvez não seja muito bom, porque sempre tem alguma coisa, um problema. Tipo, às vezes acontece uma coisa lá na Ásia que interfere aqui. Então, tipo, como você sempre fala a nível global, acaba que, tipo, coisas que não deveriam interferir, interferem, então você sai totalmente da tua rotina. Então, para quem não gosta de rotina, é o trabalho perfeito. Nossa, bem atípico, né? Situações, assim, você não consegue prever às vezes, Não né? tem como prever. Às vezes você chega organizado, por exemplo, hoje eu tenho tantas tarefas para fazer, hoje vai me sobrar tempo, hoje, tipo assim, vou ver outras coisas, acaba que você... Às vezes você para na primeira porque ela te toma o dia todo. Então é uma parte assim do comércio exterior, é uma parte da administração bem diferente por causa disso. Pegando uma perninha, Ana, desse que você falou que sai fora da rotina, qual que são os principais desafios que você acha assim que pega com mais ênfase atualmente que vocês enfrentam? Pegando um pouco assim do que aconteceu em 2024, a gente ainda sente uma dificuldade de colocar carga dentro do porto. Em 2023, eu não sei se vocês vão lembrar, a gente teve as enchentes em Navegantes. Então teve enchente pelo estado inteiro, mas digamos para nós afetou porque pegou Navegantes. Historicamente, a gente já tem as chuvas de setembro em Santa Catarina, que sempre tem enchente, alagamento. A região ali dos portos normalmente ela sofre. Mas quando a gente fala em sofre, é 1, 2 semanas. Em outubro de 2023, o porto ficou parado mais de 40 dias. Nossa Senhora. Então a gente já vinha assim de uma situação que o porto de Itajaí estava fechado por causa de questões ali políticas e acertos que não se concluíram. Navegantes fechou, acabou sobrecarregando Itapoá, que acabou sobrecarregando Paranaguá, que acabou sobrecarregando Santos. Então, assim, foi um efeito dominó, assim, que todos os portos se sobrecarregaram. Até setembro do ano passado ainda foi bem difícil, assim, a situação portuária.
Esse ano, assim, já começou, assim, com gás diferente. Lógico, você não consegue mais colocar a tua carga no porto 15 dias como é. Consegue colocar ali com 4, 3 dias. Só que você já sente, assim, que as coisas estão caminhando, sabe? É triste quando para tudo. Por exemplo, quando tem greve de caminhoneiro, que daí para o fluxo inteiro da cadeia logística. Quando teve esse problema do porto. Então, qualquer coisinha, assim, que bloqueie ali a questão da cadeia, se ela quebrar numa pontinha, assim, toda a cadeia é afetada. Então, é literalmente uma cadeia de logística. Entendemos. E aí você citou o efeito dominó. Qual que é a primeira ação estratégica, assim, que vocês tomam numa situação como essa? Primeira coisa, assim... O fluxo da logística, eu sempre falo assim que ele tem upgrades de custos. Então, digamos assim, é ter um cuidado assim do que você vai fazer com a carga que já saiu da fábrica. Porque a partir do momento que você pegou um container, aquilo ali é um custo teu. É uma questão assim que você tem tantos dias para ficar com ele, você tem tantos dias para cumprir a documentação dele, você tem tantos dias para colocar ele dentro do porto. E qualquer coisa que fuja daquilo ali vai gerar um custo. Então, é essa questão assim de você saber aonde está a tua carga, o que você vai fazer com aquela tua carga, o que você vai fazer com a carga que está dentro da empresa e começar a dar tratativas. A gente normalmente trabalha assim, pulverizando cargas em portos, com armadores, com transportadoras, com despachantes, para você não concentrar, digamos, todas as tuas cargas num ponto só. Então, é uma questão assim, estratégica hoje da ADAME para, digamos assim, não colocar todos os ovos na mesma cestinha. Porque se chegar a acontecer alguma coisa com aquela cestinha, você pode ter um problema bem grande. Perde tudo. Exatamente. E em relação aos portos ali que você citou, né? Quais que vocês mais utilizam, assim, em relação a rotas mais rápidas ou... mais agilizadas, digamos? É uma boa pergunta, porque dependendo do porto e o armador, pode demorar mais ou menos tempo para a tua carga chegar. Mas hoje a gente utiliza muito Itapuá como ponto estratégico. Uma porque hoje o porto que vai ter melhor vazão de mercadorias, pelo menos para nós, e ele é mais perto. Durante o ano passado todo a gente usou muito Imbituba, que seria o porto mais longe que a gente teria em Santa Catarina para escoar as cargas saindo de Caçador, mas as cargas estavam entrando no porto. Então, para nós foi um ponto bem estratégico utilizar Imbituba. Conforme os portos mais perto da gente foram se recuperando, a gente foi voltando para esses portos, que daí seria Paranaguá e Itapuá. Mas hoje o principal porto seria Itapuá. E você acha que o clima, o tempo tem grande impacto nessa questão de rotas, assim, tempo de chegada, demora para chegar? Tem. Se você for pensar assim, é sempre, como eu falei, é sempre um efeito dominó, que às vezes você não usa aquela rota, mas ela interfere diretamente no teu problema ou na tua situação. Vamos pensar na questão das enchentes em Santa Catarina. Parou o porto. Se você pegar o porto do Panamá, ano passado, 2023 e 2024, ele sofreu com a seca. Então, o canal do Panamá ele é um ponto bem estratégico, porque você consegue cortar por ali e ir para a costa oeste dos Estados Unidos, por exemplo. Ou você pega aquela rota ali para... que daí pega todas as ilhas do Caribe ali para fazer transbordo. Pensando em clima, o Porto do Amazonas também sofreu com a seca. Então, hoje a gente tem a Zona Franca de Manaus. Eles escoam toda aquela mercadoria, principalmente por navios que fazem cabotagem, que é a operação dentro do país. Então, a gente chama de cabotagem dentro do país e longo curso para fora do país. Então, também, muita carga ficou presa lá porque não tinha como escoar por causa da seca. Então, influencia diretamente, né? Agora, por último, teve enchente nos portos de Le Havre, Antuérpia e Rotterdam, que são os principais hubs da Europa. Então, também você tem dificuldade, porque quando esses portos começam a encher, você começa a ter dificuldade para mandar a tua mercadoria para lá, porque eles recebem mercadoria do mundo todo. E daí os naviozinhos eles param ali nas zonas de atracação,
que eles têm que esperar a vez deles para eles atracarem no porto, e começa a congestionar. E o navio, ele sempre tem tempo corrido, sabe? Então, digamos, ele tem uma janela, por exemplo, de 3 dias para parar na Antuérpia. Deu os 3 dias, o capitão precisa decidir se ele vai parar e deixar mercadoria ou se ele vai seguir para o próximo porto e omitir aquele porto que ele estava, digamos assim, agendado para escalar. Então, começa... É sempre um efeito bola de neve, um efeito dominó, um efeito manada. É uma das coisas que a gente mais ouve falar, sabe? A questão dos portos, assim, por que eles congestionam, principalmente agora nessa situação que a gente teve em Santa Catarina. Foi um efeito manada. A Navegantes fechou, todo mundo foi para Itapuá, Itapuá fechou, todo mundo foi para Paranaguá fechou, todo mundo foi para Santos. Então é tipo sempre uma coisa levando a outra, que leva a outra coisa, com o problema aumenta. Só que eventualmente, digamos assim, você dá uma volta tão grande que você volta para o teu ponto de partida. Então vamos pensar assim, a gente escapou de Itapuá para Paranaguá, de Paranaguá a gente foi para Imbituba, agora a gente já voltou para Itapuá de novo. Eventualmente, tipo, você dá uma volta tão grande de problemas que você volta para o teu ponto de origem. Demorou um ano, mas voltou. Sim, no caso, tipo, que nem você explicou, ele seria basicamente aquele tempo de reajuste, né? Por causa que no mesmo tempo que você sai de tal porto, você vai para outro, acumula tudo aquilo. Superlota. Acumula tudo naquele, mas dá o tempo daquele se restaurar para tudo, tipo, estabilizar, digamos assim, né? Exatamente. Bom. Nessas, digamos assim, como superlota ali o porto, pode acontecer de um container ficar para trás, assim? Por exemplo, o navio saiu, foi para o outro e uma... Isso pode, porque é o que a gente chama de rolagem. Então, digamos, o que estava acontecendo até ano passado. Chegava um determinado momento que, por exemplo, um navio ele sempre vai chegar e vai largar a importação primeiro. Então, tudo que tem de importação para descer naquele porto, desce e depois você começa a colocar os containers de exportação. Se ele tem, digamos assim, esse navio vai parar aqui em Itapuá e ele vai receber 300 containers. Chegou um momento ali que quando fechava 300 containers, o porto já não deixava mais entrar porque não tinha onde baixar esses containers, sabe? Ele já não tinha um espaço físico. Às vezes tinha 200 containers e não tinha espaço físico, porque tinha a carga tipo do navio A, do B, do C. Então, tipo, sempre que um navio... E ele tem aquela janela. Então, às vezes, por mais que tenha espaço ainda para você trabalhar, se a operação começar a atrasar muito, dá a hora, o capitão diz, corta aí. O que você vai cortar aqui? Corta aí, porque já não vai embarcar mais. Então, aquela carga fica. Eles chamam de rolagem. Daí dentro do porto é como se fosse uma cidadezinha, sabe? Então tem os bairros, eles chamam de praças lá, né? Então quando o container chega no porto, ele sabe exatamente aonde que ele tem que baixar, porque ele vai baixar junto com as cargas daquele determinado navio. Então quando o navio chega, aquela carga já vai para dentro do navio, eles sabem de qual pilha tirar. Mas e que nem, tipo assim, em relação à montagem dos containers em cima dos navios, né? Digamos assim, como que seria feito essa parte, assim? Tipo, tem alguma coisa que nem os mais leves embaixo, mas não sei. Eles vão separar por rota também. Sim. Porque hoje, tanto o navio, dentro do navio vai ter um planner, que é um planejador, como dentro do porto. E eles vão se conversando. Se o porto ainda tem cargas para colocar, ele vai avisando, ainda tem tantas cargas, o planner vai dizer, eles vão dizendo exatamente onde tem que deixar, porque é não sei se vocês já estão tendo aula de materiais, mas vocês vão ver, sistema de estoque é exatamente, digamos, o primeiro que entra, o primeiro que sai, o último que entra, o primeiro que sai, toda aquela gestão, porque não adianta você colocar bem embaixo o primeiro container que vai sair, porque daí no próximo porto você vai ter que mover muita carga para poder tirar ele. Então é bem analisado assim para você fazer, você faz literalmente um desenho de carga para aquele navio. Porque você pode contratar aquele navio desde que ele faça a rota que você está escolhendo. Vamos pensar assim, eles descem dos Estados Unidos vêm para América Central e eles vêm para América do Sul. Depois eles voltam subindo. Então digamos que você vai deixar uma carga ali na América Central. Não tem por que você deixar ela embaixo de uma que vai para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vai ser o último porto que ele vai parar depois que ele começa a descer de volta. Então eles fazem bem, digamos assim, um jogo de caixinhas para otimizar espaço e otimizar a viagem, para você não precisar mexer. Porque se você precisa mexer numa carga dessas é custo.
Então, digamos assim, todo mundo quer evitar custo, porque o custo ou vai ser do armador, ou vai ser do porto, ou vai ser de alguém. Então, eles já fazem bem o desenho, assim, eles já passam o plano de carga do que eles querem, porque eles recebem toda essa informação antes. Então, a partir do momento que eu vou, por exemplo, fazer uma reserva de embarque para Houston, quando eu peço aquele booking para aquele navio, o armador já sabe que a Dami quer um container saindo de Itapuá para Houston no navio A. Então ele sabe exatamente onde que eles vão ter que colocar aquele container para ele não atrapalhar os outros que vão descer, por exemplo, na América Central. Pegando um pouco ali que você comentou da Dami, quais são os produtos que a Dami exporta atualmente? Atualmente a Dami exporta portas, pellets, painéis de madeira, madeira serrada e molduras. E em relação a isso, tipo, qual que seria o produto que você, digamos, mais teria problema, assim, na hora da exportação ou mais facilidade, assim, para... Não seria um produto, sabe? Hoje você tem que analisar muito para onde você vai mandar a tua mercadoria. Cada país tem uma legislação. Então você tem que estar muito a par da legislação que você vai mandar para aquela mercadoria, para você ver assim o que você precisa fazer antes de tirar essa mercadoria do Brasil. Falando em questão assim de delicadeza de processos, eu colocaria a madeira serrada, porque a madeira serrada ela precisa de fitossanitário para muitos países. E se você manda sem, a carga tem que voltar, porque o Ministério da Agricultura não emite um certificado fitossanitário se ele não olhar a carga. Então eu colocaria tipo assim no ranking a questão da madeira serrada, porque se você chegar a não se ater que aquele país precisa do fito, ou que aquele país mandou um import permit dizendo que ela queria que fosse fumigada aquela carga, então tipo a carga tem que voltar. E o mais tranquilo, acho que ficaria entre pellets e moldura, porque moldura vai muito para Estados Unidos. E Estados Unidos é um destino assim, o Brasil tem uma boa relação, os documentos são documentos padrões, então eu ficaria entre o pellet, porque o pellet vai para a Europa, ficaria entre o pellet e a moldura por questão assim de documentação, sabe? Uhum. E tipo, uma dúvida que me surgiu agora, sabe? Por causa que nem você falou ali, em relação a produtos colocados dentro das cargas, tipo, que sejam ilegais, que nem drogas, esse tipo de produtos, assim. Acontece assim, na empresa que... Eu não sei se eu devo perguntar assim, mas... A Dami nunca teve em casa. Se é a tua pergunta, eu espero não saber como eu preciso fazer. Mas, tipo assim, que nem se um dia chegasse a acontecer, né? Seria colocado... Essas cargas, assim, seriam colocadas diretamente nos portos, assim, que meio que acontece essa contrabanda, assim, uns anos atrás... Tem por tudo, sabe? Normalmente tem muita gente envolvida. É mais ou menos como o caso daquelas meninas que foram para a Alemanha. Lembra que pegaram as malas delas e colocaram drogas, até provar que as drogas não eram delas, que as malas tinham sido trocadas. É mais ou menos o mesmo processo. Tem muita gente envolvida no decorrer do processo. Então você nunca sabe se foi o transportador, se foi um despachante, se foi alguém dentro do porto, se foi alguém fora do porto. Eles já pegaram pessoas... em botes com equipamento de mergulho embaixo do navio, colocando coisa em Santa Catarina e em Paranaguá. Já pegaram cargas de empresas grandes do ramo, assim, que eles cortaram no meio, fizeram um buraco no meio do produto e colocaram droga dentro. Então dificilmente você descobre de onde que aquela droga veio. Normalmente você sabe para onde que ela vai, porque, digamos, eles estavam já de olho, esse container vai, então vamos colocar aqui. Mas dificilmente é anunciado, tipo, eles só falam assim, foi pego tantas toneladas de droga em tal porto. Foram pegos tantos quilos de droga em tal porto. Você sabe a origem, o porto de origem você sabe, porque normalmente a Receita Federal mesmo divulga. Mas, digamos assim, da onde que veio a droga até chegar no porto, nunca se sabe. E nessa questão de carga, um container mal alocado, mal arrumado, assim, pode ter a possibilidade de cair no mar aberto. E o que acontece? Qual que é o procedimento quando isso acontece? Ele afunda ou boia?
Ele afunda, exatamente. Eventualmente ele vai afundar. Vai depender do material? Não, normalmente eu acho que ele sempre vai afundar, porque os containers têm respiro. Eles têm nos cantinhos, eles têm tipo uma proteçãozinha assim, que ele tem um respiro. Eu acho que dependendo, não sei em quanto tempo, mas eventualmente vai entrar água ali, ele vai acabar afundando. E normalmente eles afundam, sabe? Tem que ser rápido se você quiser coletar alguma coisa. Mas e, tipo, como é que é feito? Que nem... Tipo, será que existe realmente piratas, digamos assim? Eu acredito que tenha, porque até... Que tem, né? Porque Isso agora aqui é até... Não, tanto é que, né, foi por causa de pirataria que o Canal Vermelho fechou lá. Sim. Então... Mas a questão, assim... Tem mares que eles são mais sujeitos a acontecer alguma coisa da carga cair. Então, esses dias eu estava explicando para a Sabrina. Tem gente que sabe onde tem que ir para pegar essas cargas. Então, eles já ficam ali na espreita para ser algum container de eletrônico. Eles já vão com maçarico. Eles já levam todos os apetrechinhos deles lá para poder levar. Tem todo um equipamento. Tem toda uma estrutura por trás disso. Mas, tipo, em relação a isso deles saberem, sabe, conforme mas vai na sorte mesmo. Bem espontâneo. Na hora que... tipo mas o que acontece agora com a saída ali do Canal Vermelho por causa da pirataria que tava ali dos rapazinhos ali, foi feito um desvio pelo Cabo da Boa Esperança. Então, antes, por exemplo, eles passavam... Eu vou imaginar o mapa aqui, tá, gente? Imaginem comigo, público. Você passava ali entre a África e Espanha ali, e passava para ir para o Canal Vermelho, e já saía ali na Arábia Saudita e cortava para ir para a Ásia. Agora os navios, eles vêm, eles costeiam a África, e o Cabo da Boa Esperança é quase na pontinha da África. Aquela água ali, aquele mar, ele é bem revolto. Então, do ano passado, que agora já faz 1 ano e pouco que o Canal Vermelho está fechado. Do ano passado para cá, caiu muito container ali, perto do porto. Então, não era tipo assim, longe da costa, foi perto. Então, esses containers, se alguém teve a sorte se perderam. Se perde. E como é que fica daí a questão da carga? Tem seguro? Como é que... Daí depende. Tudo depende. Outra coisa que acontece muito no comércio exterior. Tudo depende. Melhor resposta para depende. Depende da situação. Literalmente depende, sabe? Tipo, o que acontece. O seguro, por mais que a tua carga tenha seguro, você tem que saber se ela está assegurada para esse tipo de situação. Porque o seguro é como se fosse literalmente o seguro do carro, sabe? Tipo, você quer o básico, você quer o completo. Quer um prêmio. O que você quer? Você quer, tipo assim, o supra-sumo do sabor dos seguros, que vai assegurar, tipo, se o meu container for abduzido, você me paga. Então, tipo, mas tudo tem um custo. Então, tipo, quanto melhor e mais abrangente for o teu seguro, mais caro ele vai ser. Então, daí entra uma questão, assim, também de responsabilidade do armador para essas cargas que caem no mar. O capitão do navio, ele tem, digamos assim, autoridade para mandar derrubar container. Então, digamos assim, o teu navio tá ali, não cai, mas se eu derrubar aqueles 3 containers, ele vai equilibrar. Ele tem autoridade e autonomia para fazer isso, sabe? Eu sempre falo assim, que o verso de um BL, ele é como se fosse uma bula. BL é um conhecimento de embarque. Então, digamos lá, tem toda a situação ali quem que vai receber a carga, quem está mandando a carga, com o navio, o que está indo na carga, qual que é a NCM, qual que é o HTS. Tem tudo ali no BL, sabe? Tudo descrito. É tudo descrito, que é o conhecimento de embarque marítimo. O verso desse BL, ele é literalmente como uma bula. Ele tem muita coisa, muita coisa. E quando você lê, você não sabe se você usa ou não usa, sabe? Tipo, porque é muita coisa assim, tipo, fugindo de uma responsabilidade ou dando responsabilidade para um e dizendo, aqui, a minha responsabilidade vai exatamente até aqui. Se isso acontecer, a responsabilidade é tua. Se isso acontecer, a responsabilidade é do teu importador. Então, quando você lê o verso do BL, você sente bem que você está lendo uma bula de remédio, sabe? Você fica bem em dúvida, assim, sabe? Tipo, será que é isso? Continuo? Vou tomar? Não vou tomar? Então, só que ele diz literalmente os deveres e obrigações de cada um que está compondo aquela... Qual que é a responsabilidade de cada um? Então, quando
acontece, assim, essa questão de sinistro, tudo vai depender. Vai depender de como aconteceu, aonde aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu. Por quê? Por que aconteceu. Porque eles têm um negócio que eles chamam de força maior. Qualquer coisa de força maior já foge da responsabilidade, por exemplo, de quem está transportando o teu container. Chuva é força maior. O principal motivo de containers cair na água é tempestade. É o principal que afeta, né, diretamente. Isso, então você entende assim que... Por isso que a gente fala, tudo depende. Espero não precisar saber o que acontece. Sim, esperamos. Tem coisas assim que você sabe. droga. Você sabe que existe, sabe que pode acontecer e torce para não acontecer, porque eu acho que é bem demandoso. E caso um container desse caia na água e afunde, que é o que mais acontece, o mais comum, tem impactos assim ambientais, porque vai estar lá no fundo do oceano, vai corroer, é metal. Como é que vocês lidam com essa situação assim? Eu espero não lidar. Mas existe uma preocupação, inclusive, com as companhias marítimas. Porque quando cai alguma coisa no mar, a primeira coisa que você tem que ver é o que caiu dentro do mar e que material que foi. Hoje você é obrigado a dizer se a tua carga é perigosa ou não. Então, se for um material corrosivo, se for um material poluente, se for um material radioativo, se for combustível, você tem que dizer que aquela carga é perigosa, e dentro do navio ele também vai ter uma tratativa diferente. Porque, vamos e convenhamos que tem uns 10 anos atrás, em Itapuá eles colocaram 2 containers perto um do outro. Só que eram 2 reagentes. E reagiu. Não sei se vocês vão lembrar de uma notícia que tinha uma fumaça branca correndo Santa Catarina inteira. Eu não lembro qual que eram os compostos. Mas eles ficaram perto. Eles não chegaram, ficar um de porta aberta pro outro. Eles só ficaram perto. Apenas o contato e reagiu. E daí, digamos, fez uma fumaça, assim, daí ninguém sabia, se ia ser tóxica, se não ia, o que ia acontecer. Todo mundo ficou bem preocupado. Então, hoje... mais ou menos como acontece no aéreo, assim, quando dá um acidente, são dadas tratativas para não acontecer mais. Então, com o passar dos anos, assim, eu nos meus 13 anos, eu peguei mudança na questão da declaração, que você é multado, se você, digamos, eu tô levando amônia aqui, mas ninguém precisa saber, sabe? Não, precisa, e é um negócio bem grave você ocultar que é um produto perigoso para pagar um frete mais barato, por exemplo, sabe? A questão da armazenagem do produto, da questão do peso do produto, hoje você é obrigado a declarar. Foi em 2017, acho que começou a questão do VGM, porque você chegava e dizia assim, tem 20 toneladas ali, e tinha 26, 27. Imagine cada um mentindo um pouquinho. Daí teve um último navio que partiu no meio por excesso de peso. Ele era um navio recém-inaugurado. E ele partiu no meio porque estava com excesso de... Então, a questão ali da Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial Marítima também. Alguma coisa nesse... Agora não vou lembrar o nome das siglinhas para falar para vocês, mas eu posso passar pela Sabrina. Eles vão dando tratativas para deixar a operação mais segura, para, digamos, minimizar a questão de impacto. Alguns containers eles buscam, sabe? Alguns eles tentam recuperar justamente porque é alguma coisa que pode afetar, digamos assim, toda aquela região onde ele caiu. Bastante, então eles tentam, só que daí tem uma questão, o mar é muito fundo. Então é uma coisa assim que sai caro e às vezes demora muito para você conseguir ir lá, às vezes vai dias, semanas, localizar onde tá, para tentar pegar. Para tentar pegar. Então sempre tem uma coisinha ou outra ali mas com certeza a primeira coisa que eles olham é o que tinha dentro dos containers que caíram. E pegando um pouco ali, como que é feito um rastreamento? Tem um rastreamento, por exemplo, da parte da empresa? Como que a empresa consegue saber bem certinho onde está? Hoje, vamos pensar assim, hoje tem 2 tipos de container. Tem os containers comunzinho e já tem containers com rastreador. Mais ou menos como se fosse uma AirTag. Cada mesmo, container é um rastreador? Isso, não é todos que tem, mas alguns já estão vindo que são os Smart Container. Então, esses Smart Container, eu só não sei se eles funcionariam no fundo do mar, porque você pensando qual que é a lógica de uma AirTag, você precisa de um sinal perto dela para ela funcionar.
Então, se um container cair dentro da água e afundar, eu já não sei se eles A pressão conseguiriam... da água talvez interfira. Eu já não sei se eles iam conseguir rastrear. Mas hoje, pensando nos containers que não tem nada, o que acontece? Quando eu tiro um container lá no terminal de vazios, eles estão avisando que aquele container está com aquele booking, com aquela reserva de embarque. Então, você sabe que aquele booking não embarcou ainda, porque você vai rastrear sempre pelo número do container e do booking. Então, o container vem para a dummy, por exemplo, vai carregar. Depois ele vai descer e já vai ter uma nota fiscal atrelada àquele container que vai para o porto. Ou vai para um terminal esperar para ir para o porto. Quando ele entra no porto, o porto recebe a informação que aquele booking com aquele container entrou no porto. Se você procurar lá no rastreio do armador, ele vai dizer, o container está no porto. Quando ele embarcar, o porto vai passar para o armador essa responsabilidade. Estou te entregando tal container com tal booking, está no seu navio. Ele vai receber aquilo no sistema dele. Se ele tiver um transbordo, quando ele chegar no porto de transbordo, tal container, tal booking, estou te entregando. Tal hora, tal... Quando ele embarcar para seguir até o destino final, estou te entregando, container, booking. Quando eu chegar no porto de destino, estou te entregando, container, booking. Se for uma transportadora que vai tirar para levar, estou pegando, container, booking. Se carregar num trem, estou carregando, container, booking. Então, hoje é mais ou menos como se você passasse um bastão para esses que não têm um rastreio no container em si, para você dizer assim, tá aqui, indo aqui. Então, hoje, cada um vai passando o bastão pro outro, que vai avisando, eu passei para você, você passa para a Sabrina, você passa para ela, e assim a gente vai sabendo onde que tá o container. É até uma dúvida, né, do pessoal, até porque assim, alguns assuntos a gente não sabe muito certinho, né, como só sabe quem tá lá dentro mesmo, quem trabalha de fato. Você falou do rastreador da Smart, tipo assim, a globalização, a internet das coisas, assim, já tá inclusa na logística, assim? Já tá tomando conta ou ainda tá meio... Sabrina, nosso robozinho, Sabrina. Eu lembrei do robozinho, explica pra Os nós. avanços tecnológicos tiveram um grande impacto, então, sim, no lado bom, positivo, então, ajudou bastante vocês nessa questão. A questão da digitalização em si ajudou. Documentação, as telas... Porque o que acontecia? Uma vez você pegava um processo de exportação, ele literalmente era um monte de papel que ia para um fiscal analisar. Então, em 2017, quando entrou o DUI, que daí já foi o documento único de exportação, já veio toda uma questão assim de você fazer um documento único para aquela exportação, que vai estar num banco de dados nacional, que vai parametrizar para cá ou para cá, vai para verde, amarelo ou vermelho, para você poder já rapidamente saber o que vai acontecer com a tua carga, sabe? Reduziu um monte de papel. Eu lembro que durante a pandemia teve uma intermodal que ela foi online, que é uma feira de logística, é a maior da América Latina. E eu lembro do cara da Receita Federal falando assim, quantos bilhões o Brasil economizou só com a digitalização da exportação. Tô com uma coisa simples, né, que tava... Foi simples, né? Mas foi necessário. Sim. Entende? E a mesma coisa da importação, porque agora tá saindo a do INPE, que vai ser o documento único de importação. A do INPE também, tipo, na questão de imposto, na questão de você ter todos os seus produtos catalogados para calcular rápido o imposto, para você conseguir, por exemplo, desembaraçar em água. Tua mercadoria vai estar chegando, já vai estar desembaraçado. Você vai lá no porto, pega e traz para tua empresa. Então, assim, essa questão de digitalização, a questão de você conseguir treinar um robô, para o robô fazer aquele serviço repetitivo de ficar pesquisando uma coisa, que foi o que a gente fez durante aquele caos que a gente teve ano passado. A Dami estava testando um robô para inserir pedidos do comercial, porque vem sempre exatamente um PDF padrão do cliente. Então, em vez de você pegar uma pessoa para ali montar o pedido, quantas caixas, quantas não sei o quê, sabe? Você colocou o robô, porque ele vai conseguir automatizar. E daí, numa conversa paralela, eu falei, mas se eu fazer exatamente isso toda vez que eu precisar procurar um negócio, ele faz para mim? Faz. Interessante. Consegue. Então.
Daí foi passado pro pessoal do TI, que abraçou a causa, assim, bem prontamente, sabe? Sim. E o robozinho tá procurando janela até hoje. Hoje já é uma coisa, assim, que muita empresa tá usando, sabe? Mas ali, quando começou, tipo, era segredo, assim, porque eu falava, tipo, não conta pra ninguém. É só... Porque é o nosso diferencial nessas alturas do campeonato. E era a questão das janelas. Hoje, para você colocar um container dentro do porto, você tem que ter um horário, você tem que ter um dia. Já era assim antes, só que antes eram muitas janelas. Então você ia lá e escolhia. Ah, não, essa aqui não, esse horário é ruim. Essa sim, essa não. Não, eu não gosto, madrugada. Não, hoje é o horário que tiver. A hora que for, o dia que for, você vai lá e entrega teu container, sabe? Porque você não pode mais ter essa escolha. Então, e a questão das janelas era assim. Elas abria 5 janelas. Tipo, um horário aleatório. Aquelas janelas não duravam mais de 3 minutos. Nossa, era bem Era curto. muito rápido, sabe? Tipo, você tava falando com a transportadora, ó, corre. Ah, consegui pegar só 2. E daí você tinha 5 containers, daí 2 entravam, 3 não. E daí a carga rolava porque você não conseguia desembaraçar a tua carga. Então, assim, quando a gente sentou com o pessoal do TI pra pensar ali no robozinho, de como que a gente ia treinar ele. Como que vai fazer? Como que vai fazer. O que ele vai fazer? Era sigilo. Era sigilo. Deus do livre. Foi Segredinho. Assim, segredinho. Eu falava assim, pessoal, não conta pra ninguém. Hoje a gente já manda até a própria tela do robozinho, porque a gente sabe que já tem bastante empresa trabalhando assim. Já é um negócio que você já foi. expandiu. Mas que já. Ajudou bastante, ajudou. Ah, mas E ele ajuda, né? E ele procurava a janelinha de madrugada. ele avisa, assim, daí quando vinha os e-mails dele, a gente já corria pra avisar a transportadora, ó, pega lá, tem janela. Então, é essa questão, assim, e hoje a gente já usa ele para mais coisas também, além do comercial, além Vai de buscar explorando cada vez janelinha. mais, né? Tipo, a questão de você Facilitar. ficar olhando onde que tá um container. Hoje a gente demanda de um assistente, do menor aprendiz, para ficar alimentando o tracking. A gente já está treinando o robô para ele ir lá buscar as informações, porque é uma questão, assim, de agilidade. Tempo, Então, né? em vez de eu tirar uma pessoa que está fazendo, às vezes vai fazer uma coisa bem mais importante do que ficar ali num serviço repetitivo, eu coloco o robozinho vai procurar quantas vezes eu indicar para ele que ele tem que buscar, ele vai preencher, vai atualizar automaticamente. No outro dia, quando alguém for tirar o relatório, vai estar lá 100% atualizado. Como que eu sei? Porque o robô trabalhou de madrugada, o robô trabalhou antes de eu chegar lá. Então, é essa questão, assim, de você demandar mentes pensantes para analisar uma coisa que precisa de feeling é muito importante. Você tira, digamos assim, aquele tempo que a pessoa ia estar ali focada, porque independente você tem que focar para você fazer certo, para colocar num negócio que eu preciso de uma análise que tipo, mas esse aqui tem esse problema aqui, não, mas esse aqui, o cliente não vai querer receber nessa. Disso, então você precisa assim, você, digamos assim, coloca aquela pessoa a pensar em outras coisas que o robô também vai ficar pensando ali, mas num serviço mais... Porque ele não cansa, né? Ele não Exatamente. tem isso. E que nem em relação a esses problemas que tinha, né, nessas partes, vocês usaram algum tipo de estratégia, algum tipo de matriz, assim, para solucionar esses problemas e chegarem na solução onde vocês estão hoje em dia? Não. Foi meio na tentativa e erro mesmo. Foi na prática mesmo. O ano passado teve uma reunião da Fiesc e ele é gerente de exportação ou gerente de logística da VEG. E ele falou a seguinte frase que me marcou muito: estamos errando para acertar. Eu pensei comigo assim, mano, esse cara da VEG tá assim. Às vezes é necessário errar para atingir porque esse às vezes a gente se cobra muito, sabe? Tipo, ano passado foi um ano que eu me cobrei demais. Porque as coisas não estavam indo, porque não dava certo, porque eu avisava a transportadora e eles não pegavam a janela, porque perdiam janela, porque esqueciam de agendar meus containers. Então eu já tava assim numa fase, daí veio esse senhor assim, sabe? Uma das maiores empresas do Brasil, uma das empresas que mais fatura em Santa Catarina, e estamos errando para acertar. Eu pensei, cara, tá aí. Não que a gente tenha que sair errando, né? Sim, mas a questão assim é você tentar, sabe? Você tentar. Eu falei com pessoas que me disseram assim, não, eu não tô usando Itapuá porque ano passado foi muito ruim para mim.
mas o porto já tá melhorando. Melhora, não fica sempre na mesma, Exatamente. né? Tem que sabe? tentar novamente. Você tem que voltar na tentativa e erro, sempre buscando o acerto, né? Tipo, você vai tentando, você sabe até onde você consegue tentar, até onde você tem respaldo para tentar, até onde você tem uma margem para tentar, porque tem coisa literalmente que não tem margem ali para você assumir um custo, mas é tentando mesmo. Tipo, buscando soluções, buscando coisa diferente, pensando literalmente fora da caixa, sabe? Tentar coisas novas, literalmente. Exatamente. Quem diria uma palestra da Fiesc online? Gerar tantas... pensamentos, ideias. E tipo assim, era legal porque eu tava assim numa fase assim, muito tipo, meu Deus! O que eu faço? O que eu vou fazer? E daí você via assim, gente com muita mais experiência que você. Exatamente igual. Sabe? Tipo, pessoas assim que eram meus ídolos. E estavam lá e reclamando as mesmas coisas que eu. Então, tipo, você fica com uma empatia ao mesmo tempo. Sim. Ai, não é só eu. Tipo, aquela felicidade e tristeza ao mesmo tempo, né? Mas, sei lá. Triste pela situação, mas feliz porque não é só você. Exatamente. Tipo, tá sofrendo o mesmo que eu. Olha só. Nossa, que dó da gente. Ou melhor, quando você já tinha resolvido uma coisa que a pessoa tava reclamando, sabe? Daí você pensa... Resolvi já. Não tem mais essa dor de cabeça. Isso daí já tá superado. Eu não faço, mas... Então é umas coisas assim que você vai vendo e você vai vendo, tipo, que tem bastante gente que tá na mesma situação. E às vezes você se cobra por uma coisa que você acha assim, não, mas onde que eu tô errando? E não é uma coisa que tá sobre teu poder. Não é uma coisa assim que é você que vai resolver. Você tem que dar o teu melhor até onde você consegue, com certeza. Até onde tá o teu alcance. Até onde tá o teu alcance. Só que às vezes você quer chegar num nível assim que você não vai conseguir. Porque ninguém chegou. E tava todo mundo mesmo... E daí você via, assim, essas reuniões, assim, com o dono de empresa, falando as mesmas coisas que você tava falando. Daí você pensando... ele também tem... ele tá também, tudo certo, então. Não é só eu. Somos iguais aqui, ó. Mesmo problema. Exatamente. Isso. Acho que a gente já... acho que seria isso. Parte das nossas dúvidas. Na verdade, a gente tem muitas, né? Se fazer 2, 3 horas aí, se a gente aguentasse. Pois eu ainda que aguento, né, o trabalho junto com a Ana, então eu tenho esse privilégio. Muito obrigada. Posso perguntar bastante. E pergunte. Nunca... Eu sempre falo assim que nunca tem uma pergunta boba. Nunca foi boba. Foi assim que eu aprendi, foi perguntando... Foi vendo assim, mas e tal lugar, não dá, não, o navio não vai pra lá, não vai, não, aqui, entra nesse site aqui, que tem todas as rotas. Eu ia lá no site ver todas as rotas. Eu dizia, mas e no porto, como é que funciona? Não, no porto funciona assim, vê esse vídeo aqui. Então você vai trocando figurinha e vai vendo assim que, tipo, se eu não tivesse feito essas perguntas lá atrás, talvez hoje eu não tivesse a maturidade se que eu tenho. Se tem dúvida, pergunta, né? Exatamente. Eu nunca fiquei na dúvida. Nunca. E talvez foi isso que te ajudou a levar onde você está hoje, né, também. A ter essa postura, a ter essa ação rápida diante dos problemas, desenvolver uma carreira, né? Exatamente. Isso diferencia muitos profissionais de alguns, né? Tá tentando ali sempre... profissionais, mas, né? A busca pela melhoria, né? Exatamente. E eu acho que conversando... Hoje aqui em Caçador, até fica o convite para vocês. A gente tem um núcleo de comércio exterior ali na SIC. Então, sempre que quiserem... o pessoal também que... a gente sempre tem eventinho, né? A gente tenta manter. E a ideia do núcleo era justamente essa. Era trazer mais pessoas para o comércio exterior. Era conversar mais sobre o assunto. Era juntar os exportadores para a gente trazer para a cidade... Ministério da Agricultura, Receita Federal, palestra, professores. Aqui na Uniarp tem a pós em comércio exterior, que também eu sei que é muito boa, porque boa parte do núcleo surgiu com a pós de comércio exterior. Então, é umas coisas assim que quanto mais informações as pessoas tiverem, quanto mais acesso à informação, quanto mais figurinhas as pessoas conseguirem trocar, com certeza a vida fica bem mais fácil. Com certeza. A gente cresce. Um ajudando o outro. A gente cresce junto. Exato. É isso aí. E a gente queria agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, né? A gente, eu, o Wellington, a Larissa, a Sabrina, o pessoal que está atrás dos bastidores lá, o Misael, Maria Gabriele. A gente agradece o teu tempo, a tua disponibilidade de aqui tirar todas as nossas dúvidas aqui. Em nenhum momento a gente ficou com alguma dúvida.
E a gente, mais pra frente, né, podemos fazer mais uns podcasts. Aí volta de novo, edição 2. E seria isso. Então, esse foi mais um podcast do curso de administração, Chá com ADM. E curtam, compartilhem, ajudem a gente lá. Se vocês puderem seguir todas as páginas, exatamente, ajudem a compartilhar. Sigam a Ana. Exatamente. Nossas redes. Uma inspiração.